Todo tributo é imposto ou todo imposto é tributo? Se você não sabe essa resposta, fica aí que depois da vinheta eu te conto um pouco mais. Fala galera, tudo bem? Eu sou o Gabriel. Eu sou o Bruno. Estamos aqui para falar um pouquinho sobre tributos, né? E como eu fiz a pergunta lá no começo, todo tributo é imposto ou todo imposto é tributo? Em resumo, todo imposto ele é um tributo, mas nem todo tributo é imposto. Por quê? É porque o tributo, ele é assim, na minha visão, ele é o guarda-chuva ali de todas as contribuições que o Estado arrecada. É. O imposto, a forma de arrecadar. Né? E o imposto está debaixo desse guarda-chuva, em um dos cinco, né? É o imposto. Cinco ferramentas que o Estado utiliza para arrecadar dinheiro. Cash money. Basicamente, o que é tributo, né? Antes da gente até falar desses 5 tipos aí do guarda-chuva, tributo, a definição de tributo está lá no artigo 3º do CTN, né? Tributo, o Gui vai colocar o texto aqui, mas basicamente é toda prestação pecuniária compulsória expressa em valor ou moeda local. Eu vou ler o texto que fica melhor, né? Tributo é toda prestação pecuniária compulsória em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito, instituída em lei e cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada. Ou seja, toda prestação pecuniária compulsória, então todo o valor que você paga de forma obrigatória para o Estado através de um fato gerador. Exato, fato gerador, uma declaração, né? Ou você ou sua empresa, né? Por exemplo, as empresas têm que fazer mensalmente, empresas do Simples Nacional, né, um envio da declaração do Simples Nacional e isso faz gerar o imposto do Simples Nacional. E qual é o fato gerador disso? Uma venda de uma mercadoria ou a prestação de um serviço? Exatamente. E aí, dentro disso, né, nós temos 5 tipos de tributos, né? Porque hoje em dia é muito comum o nego falar assim, porque eu pago imposto disso, eu pago imposto daquilo outro. E não tenho asfalto bem feito, não tenho saúde, não tenho educação. Né? Então, assim, basicamente, isso foi uma das aulas lá dos primórdios da contabilidade que eu tive. Que a minha professora lembra muito bem o que ela falou. Você tem que entender primeiro o que é tributo, para depois você saber a quem cobrar. Né? Ela fala. São basicamente 5 os tipos de tributos que estão sobre esse guarda-chuva, né? Como tu falou e muito bem colocado. Primeiro, o mais conhecido por todos, eu acredito, são os impostos, né? Então, os impostos nós temos aí, eu até uso uma técnica, né, para você identificar o imposto. É basicamente quase tudo aquilo que começa com a letra I. Então, IPI, Imposto de Importação, Imposto de Exportação, ICMS, né, que é o ITBI, exato. Tudo isso é imposto. IPVA, IPTU, tudo isso é imposto. Tá? Então, você tem que ter essa ciência. Então, IPTU é Imposto de Patrimônio, IPVA é Imposto sobre Veículos Automotores, o ICMS, Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços, enfim. Então, isso é imposto. Bem simples. Temos as taxas, né, que já as taxas são taxas de alguns órgãos específicos, como, por exemplo... Junta comercial, Detran, né, se você vai ali renovar a sua CNH. Então, são taxinhas assim que você vai sempre pagando, igual aquela taxa de RG, essas coisas tudo assim. Tá? CNH. Então, CNH, exato. Essas taxinhas aí são tudo taxas. Até pedágio. Pedágio ele é um tributo. Sim. Muita gente não sabe, mas o pedágio ele é um tributo. A taxa de pedágio que tu paga ali é um tributo. Né? E aí depois a gente tem as contribuições de melhorias, que é mais ou menos o seguinte, você mora em um bairro novo em Brasília, como por exemplo o nosso Gui mora na Sucupira, que não tem asfalto, né? Então, ali é terrão puro, o nego passa ali fazendo drift e suja toda a casa do Gui. E aí, o Gui liga lá, o GDF, prefeitura, passa um asfalto aqui. Então, beleza. E aí, a prefeitura, ou enfim, o governo, ele vai asfaltar aquela via. No que ele vai fazer isso para asfaltar ali, ele vai cobrar, ele pode cobrar essa contribuição de melhoria. Porque está, querendo ou não, vai valorizar o seu imóvel. Né? Agora a casa do Gui, que é uma mansão, agora tem asfalto na casa dela. Então agora essa mansão que antes valia 1 milhão, agora ela vale 1,5 milhão. Porque o bairro é asfaltado, tem iluminação pública. Então tudo isso aí entra nas contribuições de melhoria. Elas são voltadas para a engenharia pública, basicamente. Né? Empréstimo compulsório
Empréstimo compulsório, que é um quarto tipo de tributo, ele foi usado acho que no Brasil uma vez só. Posso estar errado, mas até onde eu sei só foi usado uma vez. Foi lá por Fernando Collor, quando ele confiscou a poupança, né? Isso aí aconteceu, se não me engano, em 94. 91, pronto, eu nem nascido era. Mas isso aconteceu lá em 91. Por que isso aconteceu? Quando o Estado, né, o governo brasileiro, ele está num estado de calamidade pública ou ele está mal financeiramente, qualquer coisa que o Estado precise arrecadar mais, assim, que é uma urgência, ele pode fazer esse empréstimo compulsório. Então ele pode ir lá confiscar a poupança, segurar essa grana por enquanto e depois devolver, isso corrigido pela inflação, enfim, tudo mais. Agora, no Covid, isso poderia ter acontecido, né? Porque o presidente declarou estado de calamidade pública, sim. Não só o presidente do Brasil, mas mundialmente, né? Então, vários estados poderiam ter utilizado isso, mas não foi utilizado, ainda bem. E por fim, porém não menos importante, as contribuições especiais, que daí são contribuições voltadas, por exemplo, à saúde, lazer, educação, né? E entra também a questão do sistema S, né? Que é muito famoso, que é o SESI, SENAI, SENAC. Então entram essas contribuições especiais aí também. E aí tem muita gente que confunde algumas contribuições, como por exemplo PIS, a COFINS, confunde também o contribuição social sobre o lucro líquido. Isso é uma contribuição especial. O INSS, sim, a própria contribuição, né, para a Previdência, também é uma contribuição especial. Beleza? E para que serve, né, esses tributos? Basicamente, qual a diferença entre eles? Porque é importante a gente saber esses 5 tipos de tributos, tá? O tributo, basicamente esses tributos todos, como por exemplo as taxas de pedágio, né? Para que elas existem? Por que existem? Basicamente o governo ele não tem a capacidade suficiente de ter uma via bem asfaltada, uma rodovia bem asfaltada, uma rodovia com segurança. Então ele faz o quê? Ele vai lá, ele chama uma empresa, você cuida daqui? Cuido. Então, beleza, mediante isso. Eles fazem o investimento que é necessário para manter aquele local ali, aquela rodovia, ali, né? E aí, com isso, o governo dá essa autorização para essa empresa cobrar um tributo, que no caso é a taxa do pedágio, né? Como, por exemplo, a junta comercial, que é uma autarquia, né? O governo, então, dá autorização, que o governo federal não consegue ficar controlando as aberturas de empresas, então tem a junta comercial, me ajuda nisso aqui? Ajuda. Então, para isso, a junta comercial também tem autorização de cobrar esse tributo, que são as taxas da junta, mediante abertura de empresa, alteração e tudo mais. E tudo isso é arrecadado para o erário. O erário é o cofre público, né? Que daí, onde, dependendo das contribuições, vai ser direcionado o dinheiro, né? Então, isso aqui foi contribuído para isso, então vai ser revestido nisso, tal. Essa é a teoria. Que em 2021 arrecadou 2,6 trilhões de reais. Pouquinha coisa, né? Não sei nem escrever esse dinheiro. Então, assim, na teoria, seria lindo, né, se isso estivesse funcionando, porém a prática ela é um pouco diferente. O resto é história. Exato. E para a gente finalizar, qual a diferença, né, de imposto e taxa, já que são os que a gente mais usa, né? Contribuição de melhoria, empréstimo compulsório, a gente dificilmente usa. Usa muitas contribuições especiais, especiais, que é também exato. A parte de previdência e tal. Né? Exatamente. Basicamente a diferença de imposto, taxa e contribuição é quem arrecada. Né? Então, os impostos, se é o Estado que está arrecadando, o Estado que vai administrar essa grana. Se é o município, se é a União, enfim. As taxas, como eu já falei, por exemplo, se o pedágio está arrecadando, então ele que vai administrar aquilo ali. Ele vai usar da melhor forma possível. Obviamente que tem toda uma regulamentação para isso, ele também não pode sair rasgando dinheiro, né? E as contribuições previdenciais, o maior foco das contribuições especiais e previdenciais, o maior foco somos nós seres humanos mesmo, né? Ter uma boa educação, ter um bom parque, ter uma boa escola esportiva, enfim. Uma aposentadoria. Uma aposentadoria, exatamente. É uma garantia de bem-estar, basicamente. Seria isso. Talvez aí essa. Eu acho que assim, um exemplo, você que é empresário e tal, tem uma empresa, essa empresa fatura, uma empresa de único sócio. Sim. Então, uma empresa que presta serviço. Você presta serviço, emite lá a nota fiscal, sei lá, de R$10 mil, vai pagar o DAS, documento de arrecadação do Simples, que esses são impostos que
parte deles vai para a União, parte deles vai para município ou estado, beleza. O fato gerado da prestação de serviço vai para a questão dos impostos. Exato. Mas se você quiser, por exemplo, ter uma aposentadoria, esses impostos que você está pagando não vai te ajudar para se aposentar. Você vai ter que entrar numa regime especial, na contribuição especial, para poder fazer parte disso. Para arrecadar esses tributos especiais. Né? E aí você vai entrar dentro da Previdência Social, que é um fundo que o governo criou, fundo de investimento, que arrecada esses impostos, né? essas contribuições, desculpa. Exato. Arrecada isso para, no futuro, te devolver e também te proteger. Então, é um fundo de investimento administrado pelo governo. Basicamente é isso mesmo, não tem muito segredo não. É simples. Mais algum dado importante? A gente trabalha 149 dias para o Estado, para depois começar a trabalhar para a gente. Pra gente, essa é a média, né? Que inclusive é a menor nos últimos anos. Né? Isso, desde 2011 é a menor. Então assim, tenha em mente que se você trabalha 8 horas por dia, 40% do seu dia você está trabalhando para pagar em graças a esses 5 tributos que existem. É isso, pessoal. Não é muito difícil, é bem simples, tá? E se você está abrindo uma empresa, ou se você já tem uma empresa e ainda tem dúvidas quanto aos tributos que a sua empresa paga ou quanto aos tributos que a sua empresa deveria pagar, ou se você está pagando a mais ou a menos, ou, enfim. Se você tem dúvida, cara, fala com a gente aqui. Nós estamos prontos para te ajudar. Seja a sua empresa ou você como pessoa física também, tá? Que existem muitos tributos da pessoa física que muitas das vezes você acaba pagando errado ou de forma equivocada, tá bom? Então chama a gente aqui nos comentários, chama também no nosso site, nas redes sociais. Se você está pelo YouTube, deixa o like, compartilha esse vídeo. Se você está pelo Spotify, compartilha também esse podcast bem bacana para a galera aí, tá bom? Um forte abraço e até o próximo vídeo. Falou!